Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui ou estar ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Jesus, no texto sagrado de hoje, nos leva a uma reflexão sobre o reino de Deus. E Jesus, ele mesmo nos diz algo que é essencial para o nosso entendimento, porque ele vai dizer que o reino de Deus não vem ostensivamente, ou seja, o reino de Deus não vem numa glória, não vem de forma ostentadora, não vem de forma que seja um reino para dominar a todos, mas o reino de Deus, como o próprio Cristo diz, não está aqui nem ali, ou seja, porque o reino de Deus é justamente a prática do Evangelho. Quando nós praticamos o Evangelho, em nós está presente o reino de Deus. Na medida em que nós colocamos em prática o texto sagrado, a vida de Cristo na nossa própria vida, aí está a presença do reino de Deus. É assim que nós precisamos aprender a viver. Por isso que Jesus Cristo, ele nos chama a atenção sobre esta vinda que muitos diziam que seria ostentadora e esse reino viria ostensivamente. Mas Jesus, ele vai dizer que não está nem aqui nem ali, ou seja, não está num lugar que se possa tocar, não está num lugar onde se possa se apropriar desse reino. O reino, ele é cada vez mais experimentado na medida da vivência do Evangelho. Depois, Jesus ele também vai fazer uma outra exortação e vai dizer: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Aqui Jesus ele nos faz uma exortação sobre as oportunidades que nós temos e não aproveitamos. Esse dia que virá, que desejareis ver o reino de Deus e não podereis ver, que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não podereis ver. Esta é uma imagem daquilo que é a passagem nossa dessa terra para a eternidade, que acontecerá na primeira passagem, na morte, mas também acontecerá na segunda vinda de Cristo. E aquelas almas que não viveram de forma coerente com o Evangelho, essas desejarão ver um único dia do Filho do Homem e não poderão ver, porque não desejaram sobre esta terra essa união com Ele. Por isso que Jesus ele nos faz essa exortação, onde nós precisamos estar sempre prontos, sempre vigilantes, atentos àquilo que é a obra do próprio Deus em nossa vida, as oportunidades que Ele nos concede dia após dia. E no final do Evangelho, Jesus ele também nos faz uma outra exortação. E ele vai dizer: as pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás,
Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deve sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo, ele nos chama a aprender a discernir aonde está o reino de Deus. Por isso que é tão importante conhecermos a palavra, tão importante conhecermos a doutrina, conhecermos Jesus Cristo, porque é através dessa experiência de conhecimento que nós nos tornamos aptos a perceber a presença do reino em nossa vida. É assim que nós vamos aprendendo a discernir aquilo que realmente é a obra de salvação. Assim nós vamos aprendendo a dar passos cada vez mais para perceber a presença de Cristo em nossa vida. E essa presença de Cristo, ela se dá através principalmente dessa vivência do Evangelho. Por isso que nós precisamos conhecer bem a palavra, para que nós não nos deixemos arrastar ou levar, conduzir por aquilo que não é o Evangelho de Cristo, aquilo que não é o anúncio da Boa Nova. Por isso precisamos conhecer bastante a Cristo Jesus, para que possamos aprender a discernir a sua presença em nossa vida, para que nós não fiquemos buscando, correndo atrás de sinais, correndo atrás de milagreiros, correndo atrás de coisas que vão alimentar unicamente o nosso ego, mas não vão nos garantir a salvação. É assim que nós precisamos aprender a viver essa grande experiência, porque nós somos chamados a viver o reino de Deus, a viver uma vida eterna começada nesta terra. E nós vivemos isso na medida em que nós colocamos em prática o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.